Politizando começou. Para você que não gosta de política, esse programa realmente é para você. Comigo, Érica Lima. Aqui, o nosso convidado, ele já foi diretor do Detran, delegado, já veio concorrendo a um cargo para deputado federal. Ele é delegado. E agora ele está como pré-candidato a vereador. Eu estou com o Rodrigo Sá. Seja bem-vindo. Minha amiga Érica, um prazer estar aqui com vocês novamente, num quadro Politizando agora, né? A gente já veio outras vezes. Temos debate político, temos Politizando. Exatamente, sempre prazer estar aqui no Convergente para falar da nossa trajetória, do que a gente já realizou, do que a gente pretende para o futuro da cidade de Manaus, considerando as eleições municipais, e para falar dessa nossa caminhada como pré-candidato a vereador da cidade de Manaus. O Politizando, ele foi necessário. E você sabia que o Politizando, ele é em homenagem a uma página que eu tive no Facebook? Não. Antes de me tornar comunicadora, antes de ter um portal, na eleição de 2018, eu fiz essa fanpage. E aí eu escrevi artigos de opinião. E aí, quando a gente pensou em um novo programa para necessidade agora, para atender principalmente os pré-candidatos à vereança, aí eu pensei, politizando. Né? Aí o Fabrício, que é o meu esposo, né? Aqui é uma empresa familiar. Aí o Fabrício disse assim, Érico, politizando. É muito legal, né? porque a população precisa entender mais de política, precisa participar muito. Por onde eu tenho ido, Érico, eu tenho falado sobre isso. Se a gente não luta pela vida que a gente quer, a gente vai ter que aceitar a vida que vier. E na política não é diferente. E o Politizando é isso, é para falar de uma forma descomplicada. E para a gente começar aqui de sabatinar, né? Uau. O que faz realmente um vereador? Olha, Érico, o vereador tem várias funções e é importante a gente descomplicar isso, né? Porque tem muita gente que confunde o vereador com deputado estadual, deputado federal. Há quem diga que o vereador é menos que estadual e federal, mas não é bem assim. O vereador ele é tão importante quanto um deputado estadual quanto um federal. Só que ele cuida das questões locais, da cidade, né, onde ele exerce o cargo de vereador. No caso, a cidade de Manaus, o vereador da cidade de Manaus, que está lá na Câmara Municipal, ele precisa defender os interesses da população da cidade. E aí, fundamentalmente, ele precisa propor leis, né, que de fato beneficiem a população. E aqui a gente traz uma crítica construtiva, que a gente tem visto muitas leis, muitos projetos de leis e leis aprovadas que não vão ao encontro com os principais anseios da população. E isso é importante frisar, porque a gente precisa de uma Câmara Municipal efetiva na atividade legislativa. Então o vereador tem que propor leis que sejam de fato eficazes para a população, que tragam benefícios reais à cidade de Manaus. E também outra função fundamental é fiscalizar o trabalho do executivo, ou seja, fiscalizar o trabalho que o prefeito está fazendo. Seja quem for, o prefeito tem que ter o apoio ali colaborativo dos vereadores, mas também crítico e construtivo quando se faz necessário. O vereador acompanhar a utilização dos recursos públicos, acompanhar a execução do orçamento municipal. Tem muita gente que está na Câmara Municipal que não entende de orçamento, então a gente precisa falar sobre isso para que você possa fiscalizar o trabalho executado pelo prefeito, de que forma ele gere e faz o bom uso ou então a malversação desse dinheiro público, do orçamento. É preciso entender um pouquinho de orçamento público para poder fiscalizar e acompanhar. Então, essas são as principais funções de um vereador, além de, obviamente, propor requerimentos, solicitar pedido de informações do executivo e estar perto da população. 10. Simplesmente 10. A gente está fazendo isso para quem está vindo aqui conversar com a gente, por quê? Porque eu, né, e grande parte da população também está identificando que as pessoas que estão se propondo a um cargo importante como esse não sabem ler com crédito. E aí a gente tem que deixar as pessoas antenadas com relação a isso. E aí eu já começo no quadro Sincerão. A gente está falando de CMM, de atribuição do vereador, né? Você está concorrendo como pré-candidato. Vamos já falar de convenção. Mas antes de falar de convenção, vamos olhar agora para a CMM. 41 desses vereadores. Quem você acha que realmente não pode se reeleger? Sincerão, olha. Érica, eu falei da outra vez que a gente esteve aqui, né, no debate político, não é isso? E eu acredito em uma renovação de pelo menos de 40% a 50% da Câmara Municipal. Não pelas pessoas em si, mas pelo desempenho, né, de alguns vereadores e também pela necessidade de oxigenação ali da Câmara. A gente tem representantes de algumas bandeiras,
mas o fato é que a gente precisa dar uma tônica melhor para a Câmara, pessoas que tenham de fato experiência. E aí eu vou falar por mim, eu sou um cara que tem 22 anos de serviço público, sou servidor público há mais de 22 anos, sou delegado de polícia há mais de 13 anos e venho de uma experiência de gestão de quase 8 anos à frente de uma instituição extremamente complexa, como é o Detran Amazonas, em que a gente conseguiu reconstruir a imagem da instituição, melhorar o atendimento dos serviços à população, criar projetos sociais que já ajudaram mais de 80 mil pessoas, como a CNH Social, que é extremamente importante porque resgata a dignidade, dá uma oportunidade de emprego para as pessoas. Eu vi que teve CNH na escola também, CNH né? na escola, que leva a legislação de trânsito para os alunos do nível médio, eles já saem com a legislação, tem uma economia de recurso caso prossigam no processo de habilitação e saem pessoas e cidadãos melhores para o futuro, né? Você vai ter pessoas melhores dirigindo. Então, tudo isso a gente construiu numa instituição que pouco se esperava. Fora a minha experiência como servidor do Ministério Público Estadual, como servidor do TRE, enfim, trazer essa bagagem para contribuir com a Câmara Municipal é muito importante. Eu não posso citar nomes aqui de quem não deva continuar, porque quem vai decidir isso é a população. Mas quando você olha para as pessoas que estão ali, em termos realmente de atribuição, de levar serviços para a população que deveriam levar, quem você acha que está aquém? Olha, Érica, difícil citar nomes. Difícil citar nomes, mas vamos citar aqui alguns do lado de lá. A gente tem pessoas ali que estão desempenhando aquém do que deveriam. Eu acredito que alguns partidos de esquerda, né? Eu vou citar um nome aqui, não tenho nada contra a pessoa do Sassá, mas acho que poderia desempenhar um trabalho melhor. Outras pessoas, outros vereadores que a gente não percebe um desempenho muito grande, como o Davi Reis. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o que a gente vê e acompanha pela imprensa, né, de produtividade, que é um critério objetivo. Davi foi presidente da CMU também, né? Sim, exatamente. Então, hoje eu quase não vejo o Davi na CMU. Eu vi uma matéria sobre a presença nas sessões e não tem um percentual bom. Então, eu estou falando de critérios objetivos, tá? De produtividade, de presença, né? De assiduidade nas sessões, que também se faz necessário. A gente não vê o vereador, boa parte deles, nas comunidades. A gente não percebe a presença do vereador nas comunidades. E aí o que você colocou é muito importante. Muitas vezes a gente elege alguém e essa pessoa não está efetivamente preparada para o cargo. E eu tenho visitado muitos bairros da cidade de Manaus e tenho percebido, e todo mundo diz que a eleição de vereador é uma das mais difíceis, se não a mais difícil, e de fato é. Pela quantidade de candidatos, muitas vezes você tem um candidato ali na tua rua, no teu bairro, e aí vota nessa pessoa porque tem uma certa afinidade, porque é teu conhecido, mas na hora de ter a contrapartida, de ter o resultado de um mandato, que é uma coisa muito séria, que a cidadão que está lá está representando uma coletividade. Ele não se tem um resultado esperado. Então a gente precisa ter a consciência, eu tenho levado essa mensagem para a população, para que a gente saiba então, escolher. Conta sobre isso. Eu vi que houve um aumento nas suas redes sociais, sim, né? Sim, e a gente vai falar sobre essa questão de rede social. Uhum. E eu vi também que você está começando, né, na sua pré-campanha, a participar de algumas reuniões. Porque uma coisa é você estar como gestor, né, Rodrigo? Sim, outra sim. coisa é você estar com cargo concorrendo, né, uma pré-campanha. Uhum. Você já veio concorrer a uma pré-campanha, mas para um outro cargo, Sim. que é deputado federal, teve bastante voto. Uhum. E o time que está vindo agora tem muitos nomes também que concorreram, que tiveram muitos votos. Sim, sim. Como é que está essa sua relação na comunidade? Sim, sim. Como é essa relação de você estar chegando lá? Como é que tá? Estão te aceitando bem? Foi muito interessante o que você frisou, porque a minha primeira experiência política foi em 2022, quando eu concorri para deputado federal. Ali era uma composição, né, de chapas, o governador também concorrendo à reeleição, e a gente concorreu pelo PL, Partido Liberal. Ali eu debutei na política e pude me inserir na comunidade, mesmo já tendo ajudado milhares de pessoas. A gente tinha acabado de criar os projetos sociais no Detran. E hoje esses projetos estão muito mais contundentes, com uma abrangência muito maior. Eu saí do Detran deixando mais de 80 mil pessoas contempladas com os projetos sociais. E nessas visitas às comunidades, a gente tem percebido e tem encontrado várias pessoas que foram beneficiadas. E eles te reconhecem? Me reconhecem, a gente recebe mensagem de gratidão, porque não é um benefício qualquer. A pessoa obter uma CNH,
ela tem uma economia aí de 2 a 3 mil reais, porque é o custo hoje em âmbito nacional, não é só aqui no Amazonas, e além disso, ela cria uma perspectiva de ter um emprego. Muitas delas já estão trabalhando graças à CNH. Então, eu me sinto muito feliz e grato por isso, e a receptividade da comunidade tem sido muito grande. Primeiro porque eu iniciei esse processo lá em 2022. Eu mantive algumas bases de relacionamento com essas pessoas. Tem bairros que eu tenho muita afinidade. Então, a gente percebeu um crescimento também nas redes sociais. Então, tu debutou em 2022 e agora 2024 teve alguma diferença? Tem. Tá te sentindo? Como é que tu tá te sentindo? Mais à vontade, mais preparado para isso. Eu sempre falo que a gente, atrás de uma cadeira de gestor, você tem um anteparo ali, a retaguarda de uma instituição. Eu sempre fiz questão de enaltecer o trabalho do Detran, a instituição. O trabalho do Rodrigo aparecia consequentemente. Mas quando você vai para uma campanha política, é o seu nome que está em jogo. Então tem tua história de vida. Eu conto a minha história de vida, minha história não foi fácil. Você está dizendo que vai lançar um livro, né? A gente está escrevendo aí sobre a minha história. Eu sou filho de mãe solo, minha mãe nasceu numa comunidade chamada Santana lá, em Humaitá, no interior do estado. Não tive pai, não tenho pai na minha certidão de nascimento. Até os 18 anos eu não tinha uma casa para morar, morava na casa de parentes, de amigos, com minha mãe, compartilhava quarto, banheiro. Não ter o nome do pai na certidão de nascimento é difícil, principalmente em qual momento? Cara, Érica, foi muito difícil na minha infância, né? Porque a criança, o jovem, ele tem aqueles estigmas, aí o coleguinha às vezes brinca, o que hoje se chama de bullying, antigamente a gente não dava o nome, né? Mas eu sofri muito com isso, porque para festa do Dia dos Pais na escola, então causa um certo constrangimento, mas hoje já maduro, já com 43 anos de idade, isso só me fortalece, inclusive como pai. Eu tenho uma filhinha que vai fazer 8 anos agora, amanhã vai fazer 8 anos, 1º de agosto, e na verdade eu canalizo para ela Qual o nome dela? Malu. Malu, um beijo para Malu. Parabéns para minha filha. E aí eu canalizo para ela tudo aquilo que eu não tive. Eu não tenho um manual de instrução para ser pai e aprendi no convívio diário com ela. Então eu conto essa minha história de vida, conto para as pessoas que o que transformou a minha vida foi o estudo, porque de fato foi, eu não tinha outro caminho para seguir. Então eu estudei, fiz vestibulares e cursei universidades públicas, fiz direito na UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, prestei vários concursos públicos até chegar à carreira de delegado. Tinha isso, né? Eu só tinha isso, só tinha esse caminho, ou podia me perder no caminho errado. E graças a Deus a gente, contando essa história, também tem sido, não sem a pretensão de ser exemplo para ninguém, mas tem sido inspiração para muitos jovens. E eu digo que se eu conseguir mudar a vida de um jovem... do estado do Amazonas, sim, né? Sim. E nas comunidades aqui mesmo da cidade de Manaus, as comunidades distantes, nós temos cerca de 63 bairros, eu acho que oficiais, mas tem subbairros, como são chamados, que não são reconhecidos ainda, centenas, quase uma centena. Então, esses jovens precisam de oportunidade, Érica. Você citou que em 2022 você veio pelo PL, né? Partido Liberal, que era do Bolsonaro, né? Bolsonaro ainda continua lá. E agora você é presidente estadual do PP, Partido Progressista. Como é que você se sente comparando PL e PP? Né? Você se sente mais à vontade ou não? Eu acho que sim, porque na verdade o PP é um partido de centro-direita, né? Filosofia, ideologia do partido é um partido um pouco mais equilibrado. Eu acho que eu falei na outra vez aqui, eu sou um cara de uma vertente de muito equilíbrio, de diálogo. Eu quero trilhar meu caminho na política como um cara equilibrado, sereno, sem muito fundamentalismo, sem muito fanatismo, ou para a esquerda ou para a direita. O cenário que a gente tem, né, de você, que era do PL e está no PP. Vamos lá. Alberto Neto é do PL, sim, agora, está como cabeça de chapa também, sim, né? Concorrendo como pré-candidato à Prefeitura de Manaus. E aí a gente tem Menezes. Vice do Roberto. Quem diria que o Menezes ia pro PP? A verdade é o seguinte... Conta desse embrólio aí, conta tudo de bastidor pra gente. Eu acho que essa dicotomia, essa polarização direita e esquerda não vai definir as eleições na cidade de Manaus e muito raramente vai definir nos municípios do país. Eu acho que o Menezes, inclusive, falou ontem no lançamento, na divulgação oficial do nome dele, que a direita não é um partido, a direita é um sentimento, é um modo de viver, são os valores que você carrega, né? São valores conservadores da família. Você tinha uma boa relação com o Menezes naquela época? Tem uma boa relação, tenho até hoje, né? E fico muito feliz dele ser do Progressistas e estar, né, na chapa majoritária do Roberto, que é o candidato que nós apoiamos, né? A coligação que vai se formar,
que vai ser anunciada agora na convenção. Dia 3, né? E isso é importante também para o nosso partido, isso mostra convenção que o progressista... dia 3, sábado, dia qual 3, horário? sábado, 9 horas da manhã, na Arena Amadeu Teixeira, né? Então, todos os partidos lá, União, Progressistas, Podemos, PMB, PSB, esses partidos do arco de aliança do governador que estão caminhando com o Roberto, se farão presentes lá com seus pré-candidatos a vereadores também. E eu me sinto feliz, voltando à tua pergunta, com essa composição, e acho que o Menezes hoje, ele representa, é o que tem de mais representativo da direita, mas ele se mostra um cara muito mais equilibrado, assim, do ponto de vista de políticas públicas, de entendimento, e essa aliança com a União Brasil, com todo o nosso grupo político que se forma... Ele conseguiu se ajustar, né? Conseguiu se ajustar, porque... O nosso líder político, é bem adaptado. O nosso líder político é o governador Wilson Lima, você sabe muito bem que é um cara do diálogo, da paciência, da tranquilidade. O Roberto vem trilhando esse caminho também. Eu tenho esse perfil também, eu não sou um cara beligerante, combativo, de assodamentos. E acho que ele tem trilhado esse caminho também, muito embora seja um cara firme nos seus posicionamentos, mas, diga-se de passagem, coerente com o que ele defende. A população, ela fica, assim, bem ansiosa, ela gosta de saber de bastidores. E quando a gente teve, né, essa convocação da imprensa para que Roberto Cidade dissesse quem seria seu vice, a gente quer saber, né? O presidente do PP sabe antes, né, do próprio vice? Conta aí. A gente sabe junto, na verdade, né? Eu tava ligando para todo mundo, aí eu disse, vou ligar pro Rodrigo. Aí eu disse, olá, Rodrigo, você vem para nossa entrevista? E o Rodrigo não me respondeu. Na semana passada, na verdade, a gente estava meio em off, né? Para justamente deixar as coisas acontecerem, evitar qualquer tipo de especulação. Mas a gente constrói tudo em conjunto, né? Nós somos um time, é avaliado, são feitos estudos, a gente considera várias circunstâncias para poder definir, porque a gente está, na verdade, Érica, nós estamos planejando o futuro da cidade de Manaus, então a escolha tem que ser assertiva, a escolha para que a chapa cresça, para que a gente tenha o melhor para a cidade de Manaus, então essa construção é feita entre os partidos, obviamente capitaneados ali pelo Roberto e pelo nosso governador Wilson Lima. Vocês já pensaram, se ele tivesse atendido o telefone, eu ia perguntar dele? Né? Eu ia dizer, Érica, realmente eu tô por fora. Mas o Politizando, ele tá tão atual, que a gente já tinha spoiler. Já? Né? Já tinha, o Diego Afonso tinha vindo aqui, né? Aí eu tava... Gente, se vocês não imaginam o nome dele que eu estava queria... muito cotado, né? Toda vez que se falava em nomes... trago você antes, porque Sim. a gente queria fazer justamente nesse momento. Fale quem é o vice. Mas é uma composição muito positiva, afinal de contas, hoje a gente tem um vice que é do nosso partido, do Progressistas, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo. Lá em outubro a gente vai... Vamos voltar agora para a CMM, Bora, né? Vamos lá, simulação, CMM, pré-candidatura. O que você faria de diferente na CMM emergencialmente? Olha, eu vou falar uma coisa para você que eu tenho dito por onde eu tenho andado e minha equipe sabe disso. Primeira coisa é estar perto da população. Isso é pressuposto do cargo de vereador. Então, de imediato, eu estabelecer um gabinete itinerante. Mas não é aquele gabinete itinerante que passeia de carro pela cidade e não para. Toda semana, e aí se alguém quiser me copiar, vai copiar depois, porque eu estou falando agora isso para você. Toda semana nós estaremos em um bairro da cidade de Manaus, com ações sociais, recebendo demandas, com a nossa equipe, que certamente será uma equipe constituída por assistentes sociais, por profissionais que entendam dos problemas das comunidades, da sociedade. Não adianta você ter profissional ali A, B, C, de amplo conhecimento técnico, mas que não conheça a vida das pessoas. Para ser político, Érica, tem que gostar de gente, tem que gostar das pessoas. Tem que abraçar, tem que ouvir. Muitas vezes a população, em determinados momentos, ela só quer ser ouvida. Mas tem gente que abraça encenando, né? Pois é, eu imagino que para essas pessoas deve ser muito difícil ser político, deve ser muito difícil fazer política. Mas sabe, a população, ela sabe quando é de verdade. Ela sente. Ela sente. É como você recebe um abraço, você sente quando é de verdade, né? Sente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir toda semana, porque, salvo engano, só tem 3 dias na semana a sessão, né? Os outros dias, o vereador tem que estar nos bairros. Grande gargalo de Manaus. Segurança e saúde. Saúde, onde eu tenho andado, eu tenho ouvido e visto muita coisa ruim.
né? Primeiro porque não existe as unidades básicas de saúde em todos os bairros e onde existe não funciona 24 horas, não dá 16, 17 horas já fecham as portas, distribuem pouquíssimas senhas por dia, em alguns bairros só 5 senhas por dia. Me diz qual bairro da cidade de Manaus que só 5 pessoas precisam do atendimento básico. Nós temos um número populacional muito grande, gente. Não existe isso. E aí distribui senha manual, a pessoa tem que chegar às 5, 6 horas da manhã, sem a certeza de que será atendida. E muitas vezes não tem um profissional qualificado para atender a demanda dela. Então, isso é um gargalo absurdo. A saúde da família ela tem que voltar a funcionar como era de fato de direito. Exatamente. Né? Aí, o Roberto Cidade, nosso pré-candidato, também tem propostas para instalar UPAs 24 horas, em 12, né, espalhadas pela cidade de Manaus. Tem a proposta também do hospital municipal. Há quem diga assim, mas não é atribuição do município, é hospital. Mas existem várias capitais no Brasil que já tem um hospital municipal e por que não? Principalmente por conta do número populacional que nós temos. A mesma coisa você falou de segurança. Segurança, há quem diga aí os experts em política, né, que são políticos e querem só definir o que é importante e o que convém. Segurança é um problema do Estado. Segurança é uma competência do Estado, mas é direito de todos, é dever do Estado zelar pela segurança, mas é responsabilidade de todos. Nesse contexto da responsabilidade de todos, que inclusive entra o papel do cidadão, a prefeitura também pode contribuir com a segurança municipal. Como? Equipando a guarda municipal, guarnecendo o patrimônio municipal, como as praças, as escolas, as unidades básicas de saúde, os ônibus coletivos, onde a gente tem muitos assaltos, a guarda municipal também poderia contribuir e em uma atividade, digamos, colaborativa e integrada com a polícia militar, poderia ajudar na ostensividade, dando aquela sensação de segurança para a população. Então, são dois temas de fundamental importância que são gargalos para a sociedade e que o município pode sim atuar e colaborar. Vamos continuar falando sobre cidade, mas agora a gente vai fazer a nossa roleta política. Vou botar bem do ladinho aqui, você pode rodar a roleta. E aí, a gente vai falar sobre a personalidade que foi indicada. Vamos lá. Eu que rodo? Sim, a responsabilidade é sua. Alberto Neto. Alberto Neto, que está agora como pré-candidato, cabeça de chapa, conseguiu... Gostei desse negócio aqui, velho. Boa ideia, hein, mano? Conseguiu, né, firmar essa chapa e com Maria do Carmo, ela cedeu, né? Ela cedeu. Tinha dito que não cederia, né? Fiz um vídeo sobre isso, né? Tinha dito que não cederia. E... Acontece. Vamos lá, vamos falar dessa chapa aí. É uma chapa que se atribui como chapa de direita, né? E repito o que eu falei agora há pouco, a direita não é partidária, a direita não é só de um partido. Tanto que o nosso presidente nacional, senador Ciro Nogueira, é de direita. Temos o Zema em Minas, tem o Caiado em Goiás, são de outros partidos, né? A direita, ela é um sentimento, então já cai por terra esse argumento de que ali é a única chapa de direita. Como você transitou pelo PL... né? Como se transitou ainda com amigos em comum? Como é que as pessoas estão recebendo essa chapa? Eu acho que não estão recebendo muito bem. Eu acho que esse argumento de que é a única chapa de direita cai por terra quando a gente contra-argumenta. É muito ruim você estabelecer exclusividade. E outra, Érica, por que só a direita merece espaço? Né? A direita, como eu te falei, é um sentimento. Então o PP é um partido de centro-direita e que tem valores de direita nele sim. Mas é um partido de centro. Então, essa venda de que a direita está no PL não deve prosperar, até porque a direita vai saber votar esse ano, tenho absoluta certeza, com convicção e não só com aquela coisa fundamentalista. Olha, uma coisa interessante, né? Na eleição de 2022, Coronel Menezes teve muito mais voto que Alberto Neto, sim, foram mais de 540 mil votos alguma coisa, só né? em Manaus para Senado, né? E na eleição de 2020 teve mais votos também. Não, para 2020 para prefeito, né? Sim, 2020, sim. corrigindo. 2020, Coronel Menezes e Alberto Neto concorreram a prefeito. E Menezes teve muito mais votos, né, que Alberto Neto. E agora na pesquisa se confirma isso. Foi feita uma pesquisa colocando o nome na verdade foi espontânea. As pessoas lembraram o nome do Menezes numa pesquisa para a prefeitura, ele apareceu acho que com 12% ou 13%, à frente, mais uma vez, do capitão Alberto Neto. E mesmo com esse número, por que você acha que o PL não apoiou Coronel Menezes? Eu acho que tem uma briga interna, né? Eu não sei detalhes dessa briga, porque a gente não está na sigla, mas existia uma briga interna ali, e como o Alberto Neto tem mandato de deputado federal,
e o deputado federal tem uma importância partidária muito grande, porque ele ajuda a trazer a questão do fundo partidário, fundo eleitoral, do FEFEC. Então, acredito que tenha sido por esse motivo. Mas a gente vai conquistar o nosso espaço. E mesmo com esse apoio, né, do Bolsonaro que Alberto Neto coloca, né? Por que você acha que ele não consegue engatar? Porque não tem identificação completa. E aí que vem a figura do Menezes. O Menezes tem uma história com o Bolsonaro. Por mais que o Bolsonaro faça vídeo para o Alberto Neto, porque tem uma obrigação partidária, diga-se de passagem, de fazê-lo, a questão é essa. Bolsonaro faz porque o Bolsonaro está no PL, então ele tem que apoiar, até por regulamento partidário, ele tem que apoiar os seus candidatos majoritários. Então, Alberto Neto confirmando a candidatura, o Bolsonaro vai fazer vídeo para ele, mas isso não exclui o sentimento e a relação que ele tem com o Coronel Menezes. E eu acho, o Eric, que está na hora de dar espaço para novos nomes, né? O Menezes nunca teve mandato, tá indo aí compondo chapa com o Roberto. O Roberto é o segundo mandato de deputado estadual, tem feito um bom trabalho, tem feito uma gestão muito participativa, colaborativa e harmoniosa dentro da Assembleia. Eu, como pré-candidato a vereador da cidade de Manaus, também um nome novo, que nunca foi político, e que a gente vem cheio de ideias novas para ajudar a cidade de Manaus. Então, o momento é esse. Mais uma, vai lá. Roda de novo essa roleta. Vou quebrar a roleta. Olha aí, né? Gilberto. Quem é? Gilberto, PSTU. PSTU. Não conheço bem, mas naturalmente que deve carregar muito fortemente na veia ali a corrente de esquerda. Você deu entrevista pra gente no debate político, né? Gilberto Vasconcelos. Já teve aí a sua convenção. Confirmada. A vice dele é uma professora, é uma mulher. Já tinha ouvido falar sobre ele? Não. Te confesso que não. Agora sim, o espaço é democrático, né? A política, mas sabe as qual eleições... é a ideologia do PSTU? Não. É esquerda. Não, a ideologia com relação à esquerda, sim, é de esquerda, absolutamente de esquerda, né? Eles não fazem parte da federação, né? PT, PV e PCdoB. Até perguntei isso pra ele, mas não vou falar pra você não, porque você tem que ver no YouTube. O PSTU não faz parte da federação, mas é um partido evidentemente de esquerda, assim como o PSOL, né? Dentre outros. É uma corrente que eu respeito, e eu vou te repetir o que eu falei em uma outra entrevista para outro veículo. Se um político, seja ele de esquerda, direita ou centro, fizer um bom trabalho, ele vai ter o meu reconhecimento, meus parabéns. Porque eu acho que o que é importante, Érica, no contexto atual da sociedade, especialmente da cidade de Manaus, que a população carece do básico, é que a população esteja bem atendida, bem assistida. Então, eu sou um cara que não me identifico com os valores de esquerda. Mas se tiver algum gestor, algum político que esteja fazendo um bom trabalho, ele seja de esquerda, a gente tem que reconhecer, né? Esse é meu posicionamento político e é por isso que eu me considero um cara equilibrado, sem ser um cara soldado, fundamentalista, enfim. Tenho minha corrente, tenho os meus valores, mas respeito quem faz um bom trabalho. Vamos aqui, mais uma aí. Vamos ver se cai no mais polêmico. Vamos lá. Roda de novo, que ficou meio no meio. Ai! Olha, é o Wilke Barreto mesmo. Tava entre o Marcelo e o Wilke, agora tem o Wilke. É o Wilke. Vamos lá, o Wilke Barreto. O Wilke Barreto, eu acho que ele é um cara preparado. Eu acho que eu falei sobre ele na outra entrevista aqui. Ele é um cara preparado, se eu salvo engano, é economista, né? Tem uma formação, tem um trabalho. Mas eu discordo de muitos posicionamentos dele. E não é porque só ele é oposição ao governo. É porque é muito fácil você bater, Érica, quando você está do outro lado. E eu volto a dizer para você, e é um compromisso meu aqui ao chegar, se Deus quiser, na Câmara Municipal de Manaus. Ou sendo situação ou oposição, eu vou sempre tentar ser um cara construtivo. Ainda que eu venha a ser oposição, a gente vai estabelecer críticas construtivas e elogiar aquilo que deve ser elogiado. Não significa dizer que a oposição tem só que bater no outro. Eu acho que está muito errado isso. Os políticos acabam representando, boa parte deles, tá? Não todos, representando uma filosofia partidária de grupos políticos, mas não defendem os interesses da população. Então a gente vê, por exemplo, o Wilke indo para a Assembleia batendo muito no governo e ele esquece de falar as coisas boas que o governo falou. Eu nunca vi o Wilke ir para a tribuna parabenizar o projeto CNH Social, que já contemplou mais de 60 mil pessoas no estado do Amazonas e conseguiu trazer muitas dessas pessoas para o mercado de trabalho. Hoje, muitas delas têm um emprego graças à CNH Social. Eu nunca vi o Wilke ir para a tribuna falar que o auxílio estadual permanente criado pelo governador tirou milhares, 300 mil famílias do estado de fome.
né, estabelecendo segurança alimentar para essas pessoas. Eu nunca vi o Wilco falar do Prato Cheio, que é um programa do governador também. Eu nunca vi o Wilco falar do auxílio enchente. Nunca vi o Wilco falar do Rapidão ali, que é o complexo viário, né, das escolas em tempo integral que o governador construiu no interior e aqui na capital também. Eu nunca vi ele falar disso. Nunca vi. Então, assim, criticar é muito fácil. Agora, reconhecer os méritos e o trabalho que de fato é feito por um gestor, eu não vejo. Eu não vejo elogios a coisas positivas, na verdade. Né? Então, é uma crítica que eu faço a ele. Agora, a gente já finalizando a entrevista, a gente não podia deixar de falar sobre a convenção, né? O de respeito à imprensa está muito grande. Uhum. E a gente está fazendo esse papel, né? A gente sai independente, porque a gente tem que buscar neutralidade. Sim. E a gente está fazendo um trabalho ético. Sim. Né? Temos que fazer as perguntas. E a gente começa a perceber, né, perfis, né, de pessoas que ficam melindradas. E como é que elas vão lidar com outras situações se elas não conseguem lidar com a imprensa? E que fique claro para a população, né? E aí, ter convenção, né? Sábado, dia 3, a imprensa também vai estar cobrindo. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, o Roberto, no anúncio do vice, né, pré-candidato a vice, que é o Coronel Menezes, ele chamou a imprensa para uma coletiva e respondeu a todas as perguntas de uma forma muito tranquila. O próprio Menezes também, um tom muito tranquilo. Eu acho que você pode falar o que você pensa sem ser grosseiro, sem ser mal educado, respeitando as pessoas. É importante que a população comece a perceber esse tipo de comportamento, de rompante, né? Eu acho que por mais que você discorde de alguma pergunta, você tem que responder a essa pergunta. Eu sou o tipo do cara que eu não fujo de pergunta, Érica, tu já me conhece há algum tempo. Por mais que seja uma pergunta que incomode, a gente precisa ou reconhecer o erro ou contra-argumentar de uma forma respeitosa, ética, respeitando a liberdade de imprensa, ainda que um veículo tenha uma corrente ou outra, mas eu entendo que todos eles têm o objetivo de levar a informação à população e a gente precisa defender a liberdade de imprensa e responder com educação. Eu tenho absoluta certeza que a convenção do Roberto Cidade será uma convenção que vai estar organizada nesse sentido para receber a imprensa, para responder as perguntas, seja ela qual for, de uma forma muito educada e muito respeitosa e com a verdade. Porque a gente pauta as pessoas que pela estão recebendo aqui, independente dos partidos, a gente está reforçando isso, Sim. né? E a gente quer saber também a opinião, porque a imprensa também quer saber de contrapartida, né? Para a gente poder realmente ter um diálogo democrático, né? Sim. E aí, quando a gente vai falando e finalizando, porque você vai vir em outro momento aqui, porque depois da convenção, né, já vai poder fazer várias outras coisas, sim, né, que a legislação ela ainda impõe que não pode ser feita. Sim. Então, eu quero saber qual é o seu pódio. Meu pódio? Qual é o seu pódio? Meu pódio é o Roberto Cidade, prefeito da cidade de Manaus, Coronel Menezes em segundo ali, vice, e Rodrigo Sá como vereador da cidade de Manaus. E também desejar boa sorte a todos os nossos pré-candidatos, né? Não só do Progressista, mas de todos os partidos que fazem parte dessa grande aliança, União Brasil, Podemos, que todos tenham aí uma campanha que se avizinha muito proveitosa, muito efetiva, de proximidade com a comunidade, de atender aos anseios das pessoas e que, sendo vencedores ou não, todos eles irão colaborar para que a gente possa construir um bom trabalho em prol da população. Quem quer que venha a ser eleito, eu espero que seja a maioria do nosso grupo, que a gente consiga formar uma grande bancada, que a gente possa construir, né, políticas públicas e tenha um trabalho voltado para fazer uma Manaus melhor para todos nós. E assim, a gente termina politizando, porque aqui a gente conversa, a gente fala de política de uma maneira descomplicada e a gente leva informação para vocês. Fiquem aguardando, porque a gente ainda tem muita informação para poder atualizar, porque as águas ainda vão rolar.